Então, pessoal, algumas considerações sobre a nossa aula de memória, tá? Retomando rapidamente alguns conceitos. Nós temos, a princípio, né, a divisão da memória em três tipos: a sensorial, a de curto prazo e a de longo prazo. Na sensorial, nós temos só o registro, a captação sensorial, né? Só as sensações captadas pelos órgãos dos sentidos, mas nós não temos a codificação dessa informação, nós não temos a interpretação, é só aquilo que a gente sente. Quando falamos de memória de curto prazo, nós falamos de memórias já que a gente consegue dar uma interpretação para elas, né? Mas não é uma interpretação elaborada, é uma interpretação mais uh, de memorização, né? A gente não dá um sentido mais amplo para esta memória, né? Essa informação ela fica retida por pouco tempo na nossa mente, tá? No máximo até 25 entre 25 segundos, onde já começa a se perder o conteúdo, né? Começa a se deteriorizar, até alguns minutos. Tá? Então, é uma retenção temporária de memória quando a gente fala de curto prazo, o suficiente para a gente resolver alguma dificuldade que a gente tem naquele momento, como, por exemplo, memorizar um número de telefone para ligar. Né? Eu passo para vocês um número de 9 dígitos, vocês decoram, fazem a ligação, decoram por um minuto ali. Quando a gente faz a ligação, passou alguns minutinhos, vocês já esquecem esse número. Né? Isso é memória de curto prazo. Quando nós falamos de memória de longo prazo, aí nós começamos a falar de uma recapitulação elaborada, né? Ou seja, onde existe um significado maior, um processamento mais profundo dessa informação, onde tem um sentido emocional ou de importância, de relevância para nós mais importante, tá? Então aí nós entramos nas memórias de longo prazo, tá? E ela se subdivide em alguns tipos de memórias, tá? A gente vai falar sobre memórias, comentando sobre as memórias de longo prazo, elas vão se subdividir em não declarativas ou implícitas ou declarativas ou explícitas. Quando a gente falar das declarativas ou explícitas, a gente vai estar falando de semântica e episódica. Quando nós falarmos sobre as não declarativas ou implícitas, a gente vai estar falando sobre as respostas emocionais e procedurais. Quando a gente fala de memória semântica, a gente vai estar comentando sobre aquelas memórias de longo prazo, né, que são relacionadas a conceitos, teorias, né, fundamentos. Né, quando vocês vão explicar uma teoria da psicologia, vocês estão utilizando a memória semântica. Quando vocês vão explicar o que é um celular e como o celular funciona, é a memória semântica que vocês vão estar ativando. Ok? A memória episódica, que também faz parte, né, da memória de longo prazo, declarativa, ou seja, a memória explícita, a episódica ela está relacionada com episódios de vida. São, lembrar do que ocorreu num casamento, o que ocorreu na formatura, né, do segundo grau, ou como é que foi, o que ocorreu no nascimento do filho de vocês, ou como é que foi o primeiro encontro com o grande amor da vida de vocês. Então isso está relacionado a episódios, então isso é memória episódica. Se utiliza muito da ativação dessa memória episódica na criminalística, onde se leva a vítima para o lugar onde aconteceu o crime. Por quê? Porque quando tu leva para o lugar onde aconteceu o crime, tu vai ativar as memórias do episódio, do que aconteceu naquele local, tá? E temos também nas memórias de longo prazo as não declarativas, ou seja, as memórias implícitas, que serão as respostas emocionais, que são aquelas respostas que a gente dá de forma reflexa ao perigo, né? Por exemplo, um cachorro late perto da gente, a gente tem aquela resposta do corpo rápida de se afastar. Isso é uma resposta emocional, né? Ou nós temos as procedurais, que são aquelas que são automatizadas, que a gente acaba por um processo
atencional automático, introjetando aquele conhecimento, zipando ele dentro da gente, ele se torna automático. É como se a gente não precisasse pensar. A gente ativa ele de forma automática. Por exemplo, quando estamos dirigindo um carro, a gente precisa ficar pensando e lembrando de como é que se muda o câmbio, de como é que se troca os pedais, se debreia o carro, como que se acelera. Não. Nós fazemos isso tudo no automático. Praticamente como se fosse sem pensar. A gente pensa, mas é tão rápido, tão automático, que dá a impressão que a gente não pensou. Isso seria a memória procedural. Ou quando a gente está andando de bicicleta, né? A gente não precisa ficar pensando em como se anda de bicicleta. A gente simplesmente sobe em cima e sai andando no automático. Aí a gente está ativando uma memória muscular procedural, ok? Aqui nós temos um quadro mostrando que algumas, né, evidenciando essa diferenciação, né, onde temos memória explícita, onde temos a memória declarativa, relativo, né, a fatos. O que é fatos? É a memória semântica, né, e eventos, episódicos, né? E aqui temos a implícita, ou seja, a memória não declarativa, onde teríamos as memórias de respostas emocionais e a procedural. Ok, pessoal? Temos aqui as principais alterações da memória, que seriam as amnésias, né, as principais perdas, que seriam enfraquecimentos da nossa memória, que vão até perdas graduais, até perdas mais completas, né? E as principais características das amnésias seriam a amnésia retrógrada e anterógrada. A amnésia retrógrada está ligada à perda de informações, né, mais antigas. Né? Antes da pessoa começar a ter uma dificuldade da memória, a pessoa perde já fatos mais antigos. Né? Fatos relativos à infância, né, adolescência, né, relativo à memória autobiográfica, que é algo, uma das primeiras coisas que nós temos contato, né? Quem nós somos, quem são os nossos pais, o que a gente gosta de fazer, né? Então, isso é amnésia retrógrada. E temos a amnésia anterógrada, que está relacionado à perda de memórias e informações a partir do início do problema da amnésia, ou seja, são informações mais recentes, né? Ou seja, coisas que a gente vivenciou nos últimos dias, né, ou no último dia, a gente não consegue reter mais informações. A partir da dificuldade que a gente teve, as memórias aqui antigas estão preservadas. A gente não consegue reter, são as informações novas. Tá? Isso é a amnésia anterógrada. Que eu dei até o exemplo do filme, né? Aquele com Adam Sandler e a Drew Barrymore, que agora me foge o nome. Enfim, daqui a pouco surge o nome. Como se fosse a primeira vez, acho que é o nome. Temos as medidas recorrentes da memória, também, que é recordação e reconhecimento. O que é recordação? É quando eu tenho que puxar uma memória de longo prazo sem nenhum estímulo. Eu tenho que é uma recordação livre. Por exemplo, eu pergunto para vocês, o que é psicologia? Então, vocês têm que lembrar da aula que explicava o que é psicologia, né, que se estuda a mente, o comportamento, o que é aparelho psíquico. Então, vocês livremente vão ter que lembrar. Agora, o que é reconhecimento? É quando vocês têm que buscar uma informação, mas vocês têm uma pista no ambiente. Vocês têm um estímulo que ajuda a buscar essa informação. Por exemplo, numa prova objetiva, onde eu faço uma pergunta e tem ali resposta A, B, C, D. Então, ali tem uma informação, né, que seria correta, que vai ser a pista mental que vai ajudar. Você vai ter que reconhecer qual é a resposta correta. Isso é reconhecimento. Por isso que sempre os alunos geralmente preferem, de forma geral, provas objetivas. Por quê? Porque tem pistas, onde só precisa reconhecer qual é a resposta certa. Não precisa recordar, buscar lá dentro sem nenhuma informação no ambiente. Ok? Falamos também sobre esquecimentos e falhas na memória. Né? Essas falsas memórias que a gente tanto tratou na aula, elas podem ser
erros que ocorrem dentro da gente, né, na nossa evocação, autossugeridas, ou podem ser sugeridas no ambiente, podem ser exógenas, né, que o ambiente nos atrapalha. E como principais nós temos as falhas de codificação, né, por exemplo, falha na atenção, quando a gente não presta atenção em todos os detalhes de uma informação, né? Inexatidão, que é quando a informação fica só no campo sensorial, não deu tempo de processar. Por interferência, que é quando uma informação nova interfere num conhecimento anterior que a gente tinha. Você lembra que eu dei o exemplo em aula do número de telefone? Eu peço para tu decorar um número e logo em seguida eu falo outro. E esta nova informação atrapalha a anterior, né? Sugestionabilidade, que foi este exemplo aqui, ó, que eu dei para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Eu dou uma lista de palavras para vocês decorarem. E depois eu sugiro palavras parecidas para induzir ao erro. Isso é erro por sugestionabilidade, tá? Vamos lá. Falhas de retenção, né? Há uma natural deteriorização da informação com a passagem do tempo. Então, isso a gente vai chamar de falha de retenção. Isso principalmente acontece com memórias de curto prazo, muito mais que com as de longo prazo. Muito embora as de longo prazo também sofram uma retenção. Falhas de recuperação, né? Por exemplo, aqui eu trouxe a confabulação. Confabulação são lacunas que ocorre na memória, a gente tende a preencher essas lacunas com algo que tem dentro da gente, né? Uma ideia que a gente tem do que aconteceu, mas que na verdade não é verossímil, né? Por exemplo, às vezes a gente vai se lembrar de uma experiência que nós tivemos, mas a gente não lembra de tudo, a gente lembra com algumas falhas. O nosso cérebro tem a tendência de preencher essas falhas com coisas que são nossas, com impressões nossas que não necessariamente ocorreram na realidade. Isso é confabulação. O esquecimento motivado, que é quando uma vivência foi muito traumática, por exemplo, e a pessoa tende a recalcar aquela memória, tende a querer esquecê-la, a não evocá-la, né? Então o cérebro acaba aprendendo a esquecer, tá? Falei sobre o conceito de primazia e recência, tá? Para explicar que a gente tende sempre a lembrar mais facilmente das primeiras informações que a gente recebe e as últimas, se a informação for muito longa, né? Então aquilo que está no meio da informação a gente tende a perder mais rapidamente do que aquilo que a gente ouviu por último ou a gente ouviu primeiro. É o exemplo dele, este número, vocês se lembram, né? Que a maioria das pessoas lembravam as primeiras informações e as últimas. Agora o que estava no meio se perdia. Isto é efeito de recência e primazia, que é uma curva natural do aprendizado, tá? E por fim, falei sobre a teoria do traço difuso, né? Que terá a característica da memória de ter um sistema literal e de um e outro de essência, né? O literal seriam aspectos mais específicos da memória, tá? O literal ele está relacionado a detalhes de uma informação. E o de essência é o contexto onde uma informação, né, que eu estou evocando, uma memória, aconteceu. Por exemplo, se te falar de um casamento e eu começar a falar, olha, a roupa do marido era preta, o vestido da esposa, da noiva, era branco, o anel ele era dourado com azul, o esposo tinha bigode, o padre estava com uma túnica vermelha. Isso são memórias de um sistema literal, porque são detalhes das informações. Agora eu falar, o casamento estava lindo, estava todo mundo bonito, foi emocional, tinha umas músicas lindas, né? Foi divertido. Isso já é essência, é um aspecto, uma informação geral da informação. Tá? Então, nós sempre temos esses dois sistemas atuando de forma concorrente. O literal, que são os detalhes, a gente perde com mais facilidade com a passagem do tempo. E o de essência ele tende a se preservar por mais tempo. Tá? Embora
o de essência se preserva por mais tempo, justamente por ele se preservar por mais tempo, e também está mais à margem de sofrer com as falsas memórias e com a deteriorização do tempo, ok?